Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um episódio da Escola de Paz, nosso podcast que serve a você, família que quer educar o bem mais precioso que você tem, que é o seu filho. E aqui o nosso propósito é informar vocês e compartilhar as nossas dores, as nossas dificuldades e tudo aquilo que pode contribuir para a formação do seu filho. Hoje com um tema muito interessante, que é o vício envolvendo a infância e a adolescência. E eu tenho aqui comigo um convidado ilustre, o Dr. Marco Antônio. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Ele que já atua na área há quase 5 décadas, é médico pediatra e ebiatra, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, também é membro da Academia Mineira de Pediatria e ocupa uma cadeira específica na prevenção e enfrentamento das causas externas da infância e adolescência. Muito obrigado pela presença, é uma alegria te receber aqui. Repetindo o cumprimento, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu muito satisfeito com esse convite. Eu tenho um carinho especial pela escola, porque eu vejo a preocupação dela na informação. E a informação é o melhor jeito de prevenção de uma série de situações, principalmente na criança e adolescência, nesse momento que nós temos uma influência desmedida do mundo digital na vida de todos nós. Muito bem. O senhor é pediatra e ebiatra. Eu já comentei isso com algumas pessoas, elas perguntam assim, ebiatra, o que é isso? Não é um termo tão popular, né? Na verdade, a história, por causa da deusa grega, né? A Hebe, e que ela era jovem, e aí criou-se esse nome ebiatra, mas ela é em função de mexer com adolescente. Então, é uma especialização que a gente cuida do adolescente, do desenvolvimento normal e os problemas que advêm da adolescência. E a adolescência ela cresceu muito em termos de idade, porque o que levou a adolescência a aumentar de tamanho, primeiro que nós temos hoje um equipamento que mede o amadurecimento cerebral. Então, nós sabemos que a adolescência vai, às vezes, aos 23, 24 anos, justamente porque a automanutenção ela ficou mais tarde. Há muitos anos atrás, o jovem começava a trabalhar mais cedo, trabalhava, estudava, e ele já tinha uma certa autonomia. Hoje, o jovem, ele faz o curso superior, faz um mestrado, uma pós-graduação, aí que ele vai entrar na autossustentação. Com isso, a família cuida dele. Então, ele deixa de amadurecer uma série de coisas. Por isso que a adolescência hoje é bem grande. E essa especialização ganha uma importância maior, né? Principalmente porque o adolescente, ele não é nem criança e nem adulto. E ficou com aquele estigma da aborrecência, mas, na verdade, não tem nada a ver isso. É uma mudança, é o cérebro que ele sai da infância e ele vai amadurecendo para chegar na adolescência e virar o adulto. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui essa parte do cérebro, que a gente chama lobo pré-frontal. Se quiser mostrar aqui. Isso aqui é a parte principal do adulto. Isso aqui funciona no adulto, que é responsável pela racionalidade. Na infância e adolescência, isso não funciona. Isso está em desenvolvimento. Tanto que na adolescência isso ainda cresce e depois diminui. Tá? O cérebro ainda está em desenvolvimento. Então, o adolescente e a criança agem com essa parte. Mais impulsivo, talvez? Essa parte aqui nós vamos denominar a amígdala, que é um dos componentes, que ela funciona pela emoção e pelo prazer. Então, se você vê toda criança e todo adolescente, as argumentações são aí, principalmente na emoção. Ele não racionaliza. Então, um grande problema desse conflito é que o adulto, diante do adolescente, principalmente, que já desenvolveu o corpo, a altura, ele cobra essa situação de racionalidade que não tem. Então, é um problema muito complicado isso. A diferença do adolescente para a infância é que os hormônios começam a influenciar e começam a mudar as emoções. E aí, essa é uma grande diferença.
mas ele age por emoção e prazer. Então, com isso, ele tem uma ferramenta muito difícil, ele não tem essa ferramenta de lidar com frustração. Então, a adolescência é uma fase que você não tem probleminha, você só tem problemão, porque tudo é difícil, sabe? Tudo é maximizado. Justo. Então, o mundo adulto conhece pouco o adolescente. E a gente fica assim chateado, porque eles entram na universidade como adolescentes e são tratados como adultos. Então, muitas vezes, é um embate muito grande de professores e alunos, porque cobram pela postura, pelo desenvolvimento corporal, pela altura, que ele é um adulto, ele não é. Então, muitas vezes, deixa de acolher adequadamente, porque ele é impulsivo, ele age por emoção. Então, se o adulto entendesse melhor o que é o adolescente, a coisa funcionaria melhor, porque o adulto tem um lobo pré-frontal, ele tem capacidade de entender. Já o adolescente não tem. Então, toda argumentação, ele vai se defender. Por exemplo, você pede ou proíbe de não fazer uma coisa, mas a mãe do fulano, o pai de fulano deixa. Emocional, não tem racionalidade. E nós ainda temos um outro problema, a gente é preocupado com esse negócio de nota, que é um valor complicado. Então, por exemplo, ele tirou 7 numa prova, o pai olha e fala assim, parabéns, mas pode melhorar. Para o lobo pré-frontal, o pode melhorar é um estímulo. Para a amígdala, esse 7 não valeu nada. Cada lado lê de um jeito. Justamente. Então, é muito importante uma conversa igual a nossa, para nós adultos despertar que certas falas que nós fazemos com a intenção são interpretadas de outra. Então, isso ajudaria muito. Então, o que eu falo assim, nós precisamos conhecer mais o que é a adolescência, o que é o linguajar e o que é o pensar, sabe? Porque hoje nós estamos vivendo um momento que o pensar especificamente ficou comprometido. É muito emocionalismo também, né? Eu não sei se o senhor concorda comigo, mas às vezes a gente escuta lidando com pais, lidando com adolescentes, os pais com uma visão muito elevada sobre a maturidade dos filhos adolescentes. E aí eles vão dizer assim, não, ele está muito maduro, ele já pode fazer isso, ele já pode fazer aquilo. Na verdade, também um certo emocionalismo, porque a ciência está dizendo que algumas decisões que os pais estão permitindo os adolescentes tomarem, quer dizer, elas podem tomar proporções que você nem consegue ainda lidar com elas, e para o adolescente tudo é muito difícil. E uma mudança cultural que nós tivemos, que nós funcionava assim, você tinha o estímulo, você pensava e tinha ação. Hoje nós tiramos o pensar, hoje você tem estímulo e ação. Hoje as pessoas funcionam, mesmo o adulto, no tipo WhatsApp. Você mandou e responde. Então, o pensar ficou comprometido. Nós precisamos voltar a pensar, a escutar o outro, entender mais, para poder harmonizar essa situação. Quando o senhor fala assim que já identificou essas mudanças, eu até reconheço aqui um grande privilégio de entrevistar o senhor, porque quase 5 décadas de prática profissional, fora a vivência humana, nós estamos falando aí, com todo respeito, tá? De um profissional que começou no século passado, antes da internet acontecer, e viu toda essa mudança. No prefácio dessa nossa conversa aí, o que o senhor pode dizer para nós sobre as mudanças que o senhor viu? Isso é interessante. O primeiro livro que eu participei como coautor, eu já participei de vários, deve ter 16, 17 anos atrás. Foi quando começou a internet. E aí nós começamos a levantar os problemas. Nós ainda somos um grupo, hoje maior, mas a gente era um grupo muito pequeno. E as pessoas assustavam com o que a gente falava que ia acontecer. E tudo aconteceu. Só que aconteceu mais ainda, e eles achavam que a gente exagerava. Então, por exemplo, a internet, quando começou, nós tínhamos um problema que ela era barata de madrugada. Então, os adolescentes esperavam os pais dormir e usavam a telecentes de madrugada. Meia-noite. Ninguém ia à aula. Eu sou dessa época aí. Então essa foi um tempo. Depois ela foi crescendo e ela chegou na criança e ela ficou grave quando o adulto passou a gostar. Porque aí ele atingiu a criança de baixa idade com a terceirização do cuidar.
Então, ele colocou a telinha numa criança de baixa idade. A partir daí, a coisa piorou assustadoramente, porque comprometeu o desenvolvimento físico e psíquico da criança de baixa idade, do recém-nascido e da criança abaixo de 2 anos. Então, aí foi o ponto que a coisa piorou gradativamente e o adulto perdeu a noção do uso. Ele perdeu tanto que ele começou a se expor e expor a família. E isso, ele criou 2 problemas. Primeiro, uma exposição excessiva da sua privacidade, que é uma coisa importante, e da família, e ele começou a criar o que a gente chama de situação espelho. Os filhos copiam os pais. Então, boa parte do comportamento, do uso da internet, do celular, é uma imitação dos pais. Então, criou-se isso aí. E aproveitando essa situação do terceirizar, começa o nosso primeiro problema, porque foi aí que começou a aparecer uma doença que tem crescido assustadoramente, que é a desvinculação entre pais e filhos causados pela internet. Então, essa terceirizar de dar o aparelhinho para dormir, para distrair, para almoçar, para uma série de coisas, o afeto sumiu. Então, a falta do afeto, a falta do estímulo, compromete o desenvolvimento físico e psíquico da criança. E se isso dura muito tempo, já começa a dar sequelas do ponto de vista físico e do ponto de vista psíquico. E o que a gente notou que preocupa muito, que essa desvinculação começa no recém-nascido e quando ela vai progredindo dentro da casa, quando chega na adolescência, os adolescentes não têm mais vínculo com os pais. E a gente vê isso no consultório. Eu tenho pacientes que falam, nossa, as férias do final do ano é triste, que eu tenho que voltar para casa. Ele não quer voltar para casa, porque não tem mais vínculo. E aí você com 17, 18, 19 anos, sem vínculo afetivo, você é uma presa para tudo que tem de ruim no mundo. E principalmente via internet. Então, esse é um problema sério. Então, essa desvinculação, essa falta do afeto, comprometeu e está comprometendo muito a criança e o adolescente. Então, nós estamos falando sobre vícios. Será que a gente poderia ouvir uma definição de vício nesse contexto aí? Sim. O vício é uma situação de uma dependência, e em algumas situações até de compulsão. A compulsão, ela está ligada mais a uma situação psíquica de uma ansiedade muito grande e que você não dá conta de segurar. Então, nós temos compulsões alimentares, na adolescência nós temos compulsão, principalmente dos meninos, masturbatória, nós temos vícios, né, da internet, que é uma dependência, nós temos vício em fazer atividade física demais, que é ficar bombado, forte. Nós temos vício numa coisa gravíssima chamada pornografia, que ela acerta o adolescente de várias maneiras. Primeiro, que ela vai criando um vício. E como hoje a pornografia ela tem imagem, ela faz distorção da relação sexual. Então, ela cria distorções absurdas, principalmente alguns vídeos que comprometem a mulher. Ela fica numa situação absurdamente inferior. Degradante. Justamente. E isso começa a fazer distorção que o sexo é uma situação de poder. E isso entrou, de certa forma, que hoje as meninas passaram a ter uma liberdade sexual igual os meninos tinham um tempo atrás. E isso deu uma sensação de poder. Então, hoje, as meninas, por exemplo, elas trocam de parceiro numa velocidade muito grande, com uma situação de poder e não de prazer. E os meninos, diante dessa situação, ficam com medos
dessa menina, vamos dizer, poderosa, e se ele falhar, vai ser um problema muito grave para ele. Então, nós temos uma situação de adolescentes fazendo uso de Viagra para poder relacionar com essas meninas. Porque hoje, a sexualidade, até um tempo atrás, era uma coisa privada. Agora não, agora é popular. Então, transou com fulano, ciclano, e é assim que é a situação. Então, nós já temos aí uma distorção. A outra distorção é começar a entender essa pornografia como negócio. Então, nós temos hoje uma violência sexual via internet muito forte e alguns adolescentes são vítimas e outros adolescentes são os agressores. Recentemente, teve uma prisão de um grupo que usava a pornografia e o chefe era um menino de 16 anos. E ele era chefe de adultos. E é um vasto material de pornografia. Então, é uma outra coisa que tem que se estar atento. A gente tem que quebrar um pouco essas amarras e discutir melhor a sexualidade, a importância do afeto, do carinho, do prazer e do respeito. Eu tive a oportunidade de conversar com os alunos, eu ensino um curso que chama Projeto de Vida, começou a partir da nova BNCC. A gente estava lendo um texto de um psiquiatra, e aí apareceu, era sobre vício em bebida alcoólica. E aí o psiquiatra estava explicando assim, tem muitos problemas associados à bebida, porque como o jovem ainda não tem a parte frontal do cérebro bem desenvolvida, ele corre vários riscos, por exemplo, ele pode envolver em uma relação sexual que não é segura. E aí eu parei a leitura e comecei um diálogo com os alunos, assim, gente, o que é relação sexual segura? Aí muitos levantaram a mão e falaram assim, é o com uso de preservativo. Aí eu falei assim, olha, se você quer reduzir o ser humano a isso, quer dizer, sua segurança como ser complexo que você é, criado à imagem e semelhança de Deus, você quer reduzir isso ao uso de um plástico no meio da relação, então você está abraçando uma visão que já é viciada em relação à intimidade. Por quê? Tudo que... Tem até uma citação famosa das cartas do Novo Testamento que fala que o pecado sexual é um pecado que você comete no próprio corpo. E dali há uma provocação filosófica muito interessante, porque tudo que é contra o nosso corpo, na verdade, é contra a nossa pessoa. Então, se eu quebro o seu carro, eu quebrei o seu carro, mas se eu te dou um soco, eu dei um soco na pessoa do senhor. E aí eu estava ajudando os meninos a refletir sobre isso, porque muitas vezes também, eu acho que isso é papel da família, a gente acaba comprando um discurso de educação sexual só voltada para a questão infectológica ou biológica. E a gente esquece que existe um coração, existe um sentimento, existem marcas, né? Existem impactos cerebrais ali que pode gerar essas situações de vício. Então, realmente, essa conversa precisa ser reconstruída dentro de casa. Aproveitando o vício do álcool que você citou, é uma coisa interessante. Ele muitas vezes é ocupado por essa situação dessa desvinculação. Então, o brincar ele é muito importante porque a criança desenvolve o psiquismo. O que é isso? Ela desenvolve o pensar dela e ela desenvolve uma forma de lidar com as dificuldades. Então, o brincar, como nós tivemos a oportunidade de existir o brincar na rua, que foi uma época muito boa, hoje ele foi reduzido, foi para o playground, porque a rua ficou perigosa. Algumas pracinhas de lugares mais seguros. E agora ele saiu da sala e foi para dentro do quarto. E o pior da rua, que a gente estava achando que estava protegendo, está vindo pela internet. Uhum. Então, esse psiquismo, você começa, ele brincando sozinho, ele vai criando situações de dificuldades para ele, e ele vai superando. É como fosse ele se descobrir no pensar a saída. Nós temos um livro, que é mais antigo, chamado Meu Pé de Laranja Lima, que é justamente... o brinquedo dele era conversar com o Pé de Laranja Lima. E, na verdade, esse livro é uma autobiografia do autor.
Então, ele conta as dificuldades que ele tinha e como ele resolvia nessa situação. Então, esse psiquismo é muito importante desenvolver. E você desenvolver habilidades. Habilidades de esporte, habilidades de ler, habilidades de arte, de dançar, de música. Então, essas habilidades, elas são fundamentais para o desenvolvimento normal. Só que essas habilidades, elas acabaram. Então, assim que chega numa determinada idade, o mundo virtual entra e as crianças e os adolescentes, eles ficam praticamente vivendo no mundo virtual. Então, o que acontece? Você não tem habilidades para situações difíceis. Então, por exemplo, os meninos, quando entram na adolescência, alguns têm uma timidez como um processo mais grave, mas outros têm também um processo de timidez natural da faixa etária. E o álcool entra como a primeira droga, que ela é legalizada para adulto, mas não para criança e adolescente, como essa forma de você quebrar a timidez e se liberar. Só que, geralmente, esse caminho é péssimo e acaba levando um vício e acaba levando uma dependência. E hoje nós temos um fenômeno no Brasil que as meninas bebem muito mais do que os meninos, principalmente as universitárias. Isso já é um fato comprovado. Documentado. Então, por exemplo, aquele menino, aquela menina que sabe dançar, que sabe conversar, ela chega numa festa, não precisa da bebida, ela tem habilidades. Então, o grande problema que a gente fala, que é depois do 18, porque você precisa desenvolver esse período, essas habilidades, esse conteúdo. Então, quando você bloqueia isso a partir de 10, 12 anos, você fica sem habilidade nenhuma e passa tudo a ser resolvido, começa com o álcool e depois é uma porta para outras drogas. Então, o grande problema que a gente tem da entrada do vício é esse não desenvolvimento das habilidades de conversar, de brincar, de dedicar a uma arte. Então, nós adultos, inclusive, como pais, a gente nem sabe conversar muito com os filhos. A gente faz interrogatório. O filho chega em casa e fala, como é que foi? O que você fez? Normal. Ah, não teve nada? Não teve nada. Porque ele sabe que qualquer resposta que ele der, que sair do padrão, vai ser problemática. Então, nós temos que conversar, contar um caso, para ele entrar com os casos da escola, para ele entrar com os casos das levadezas dele, mas nós temos que aprender a ouvir e não censurar, porque, na verdade, quando você cria uma criança com esse desenvolvimento e chega na vida adulta, com um afeto construído, ele está muito protegido. Então, diante de uma dificuldade amorosa, um bullying ou qualquer coisa, ele procura os pais. Ajuda. E aí a coisa funciona melhor. O grande problema é que ele está sozinho. Então, ele só procura quando a situação ficou muito grave e o estrago já foi muito grande. Então, uma das grandes proteções que nós podemos fazer do vício é a gente atuar mais como pai, sabe? Eu vejo que os pais têm uma postura até moralista em relação às drogas e aos vícios, porque eles falam assim, na minha casa não entra nada disso, não pode, e depois quando isso se desenvolve, eventualmente, a fala do pai é sempre, de onde que isso veio? Isso não tem nada a ver. O que eu estou colhendo aqui dessa abordagem, que eu acho muito valiosa, é que existe uma janela na infância para você colocar coisas no coração dos filhos de maneira que eles estarão protegidos desde dentro, com o caráter e as habilidades que eles vão ter. Justamente. Essa abordagem de você ficar falando assim, não pode só, não é suficiente. O proibido é a maneira mais simples de fazer a coisa não funcionar. Porque, na verdade, o proibido ele tem que ser explicado por que você não deve fazer. Tá certo? Então, por exemplo, a gente vê a forma que o adulto acaba negligenciando valores. Então, você só pode dirigir depois dos 18 anos. Então, nós temos
adolescentes de 14, 15 anos dirigindo, mas para quê? Então você está ensinando uma ruptura da lei. Quer dizer, isso é um conceito. Então nós temos nesse momento da globalização, das coisas chegarem muito rápida, ser pai de criança e adolescente hoje é um trabalho muito grande e implica muita dedicação. Então, se a gente quiser melhorar as coisas, não adianta demonizar a internet. Ela traz uma série de benefícios na medicina, na educação, na segurança, na viagem. Nós temos que aprender a usar. Mas para aprender a usar, nós temos que desenvolver habilidades humanas que elas foram perdidas. Então, as habilidades simples dos sentidos. Por exemplo, o olhar. Os olhos é para a gente enxergar o outro. Então, hoje, com esse mundo virtual, você conversa assim, tá. Vamos ver a fisionomia do outro, a mímica do outro, se está triste ou se está alegre. Nós precisamos conversar olhando nos olhos para a gente entender a emoção da conversa, do diálogo, e não ficar na mensagem. O ouvido, você sabe, quando você tem uma relação muito forte com os filhos, pelo tom de voz, você sabe que tem ou não tem problema. E o tato não pode ser só coraçãozinho, beijinho. É um afago no recém-nascido, é um carinho no adolescente, um abraço acolhedor. Você vê, por exemplo, hoje, nós temos disponível na internet, e até um equipamento, que ele faz um barulho da máquina de lavar roupa, do ventilador, chamados sons brancos, para ninar recém-nascido que não quer dormir. Isso faz uma confusão no cérebro enorme, porque você satura as terminações auditivas e você está sendo ninado por um identificador. Como é que você vai identificar ele? Você está perdendo a voz humana que o recém-nascido conhece desde a barriga da mãe. Tem aquela máquina também de ninar, já viu? Sim. Que você coloca o bebê, ele fica lá. Então, quer dizer, na verdade, o ser humano está substituindo por máquinas coisas que não pode substituir. São insubstituíveis. Feito, por exemplo, o acalanto. A gente vê que tem mãe que pega o filho e fica assim. Isso não é ninar. Ninar é o andar que tem dentro da barriga, quando ele está lá. Você anda para lá, esse é o ritmo que ele aprendeu. Ele já conhece o som, quando a mãe está triste, quando a mãe está alegre. Inclusive, hoje você tem fisionomias do feto, da mímica dele, com o comportamento da mãe. Então, quer dizer, nós estamos terceirizando. Hoje, por exemplo, nós temos programas pagos que te ensinam a cuidar de filhos. Quer dizer, você é o que nessa história como ser humano? Um papagaio, né? Você está entendendo? Então, com isso, essa criança vai ser ligada a quem? Então, nós estamos perdendo muito esse afeto. Mas eu vejo que os pais também, e para ser justo, né, o nosso objetivo aqui sempre é ajudar. Mas a gente vê que pais, eles muitas vezes estão buscando uma praticidade na forma de educar os filhos e de criar. Eu estou lá na internet também, de vez em quando aparecem algumas perguntas assim, como que eu faço o meu filho dormir sem dar trabalho? Como eu programo o jeitinho dele dormir? Aí tem os livros, né, que até ajudam, aquele Baby Wise lá, o Nana Neném, eu acho que é o nome traduzido em português. E eles perguntam, por exemplo, como que eu posso sair com meus filhos de um jeito que dá menos trabalho? E às vezes as pessoas estão perdendo o propósito da família, que é o trabalho. Justamente. E aí, assim, você quer ser tão prático, você está negando a pessoa que chegou na sua casa, que é um robô, que é uma coisa que vai ser igual ao seu celular. Você aperta assim e fala, agora fica calado, muta. Na verdade, os pais de crianças jovens, a eles já foi introduzido precocemente a internet. Então, eles não sabem brincar, porque eles começaram cedo na internet. Mas nada impede você aprender. Hoje nós temos, até na internet, tem um amigo meu, que ele se intitula Brincante, ele ensina brincadeiras, sabe? Ele, com barbante na mão, ele conta história, ele faz coisas sensacionais. Então, nós estamos precisando aprender essa habilidade, porque nós ficamos aqui discutindo um monte de mentira. Para quê?
Se a gente tirasse um tempo dessas mentiras, dessas coisas que ficam turbinando o nosso comportamento de maneira inadequada, poderíamos aprender outras habilidades, porque o brincar, ele resume a brinquedos, mas ele resume a inventar brincadeiras, sabe? E uma coisa é a seguinte, eu estou chegando a uma viagem agora, e me impressionou muito aonde eu estava, era fora do Brasil, os pais jovens e as crianças de baixa idade, eles participam de tudo. Então, eu fui em alguma situação de museus, de situações. Então, eu fui um que era sobre o Leonardo da Vinci, onde ele viveu os últimos anos dele, mas lotado de criança, com os pais. E lá ensinava as coisas que ele fez, e nos jardins tinha as invenções todas. Então, eu ficava vendo as crianças de baixa idade conversando. Então, me impressionou muito, de uma maneira positiva, o baixo uso do celular, sabe? Eu vi muita conversa, muito brincar. Então, nós precisamos romper um pouco isso. Então, assim, você vê que essa fala sua, tudo é a maneira mais fácil, a maneira mais simples. A maneira mais simples é você dedicar agora, que você não vai ter problemas depois. Quando essa coisa muito prática, essa conta vai vir depois e às vezes não tem jeito de pagar. Porque quando a relação afetiva ela não foi construída, é complicadíssimo. Porque você tem a chance na infância de fazer a correção das alterações comportamentais, depois isso é editado de novo na adolescência, mas se na adolescência você não trata disso, isso vai cristalizar no adulto. E o adulto vai ser muito mais complicado essa solução, principalmente por causa da cristalização e do cérebro dele. Então, nós temos uma série de vícios aí, o da internet, por exemplo, é uma repetição, a dos jogos, a mesma coisa. E esse vício, ele vira uma dependência, e em alguns ele vira até compulsão. Eu já tive paciente que parou de tomar banho, parou de comer na mesa. Então, chegava no consultório, assim, você levava susto à aparência E isso, por exemplo, em uns outros países, esse vício absurdo, no Japão, por exemplo, isso já é problema de saúde pública. A China, por exemplo, em determinadas regiões que o vício da internet está grande, eles fazem tratamento de choque. Então, a coisa está crescente e esse uso está produzindo, esse uso excessivo, por exemplo, de telas de baixo tamanho, está causando miopia precoce. A Organização Mundial de Saúde prevê que no ano 2050, metade da população mundial é míope, por causa do uso de tela. Então, nós estamos precisando usar isso. Eu fiquei encantado nessa viagem minha, como que o uso da internet pode ser prazeroso, divertido e informativo. Então, assim, você pode usar isso de uma maneira muito boa, mas a questão não é o proibir. Nós temos que mudar. Essa proibição, por exemplo, do celular na escola, que é muito bom. Então, nós temos que desenvolver coisas, desenvolver ping-pong, outros esportes. Inclusive, as notas técnicas foram voltadas para isso, não apenas proibir, mas encontrar meios para gerar mais engajamento dos alunos. E aí podemos ter uma hora que quem toca a música, canta. Nós precisamos conversar, sabe? E é interessante porque é o seguinte, eles quando pensam com a cabeça deles, é sensacional. Eu lembro de um que perguntou assim, o sapatinho da Cinderela, ele encaixava perfeitamente no pé dela. Foi sim. Como que ele saiu? Ele fez a pergunta ao contrário. Quer dizer, é ótimo, que ele pensou com a cabeça dele. Você está entendendo? Então ficou muito mais lógico, né? Teve uma que o pai contou a história da Adão e Eva, e no final o pai falou assim, o que você achou? Foi muito chato, né, pai? A Eva não pôde escolher namorado. Quer dizer, isso não está escrito em lugar nenhum. Então, é esse linkar que nós estamos perdendo. Essas crianças são geniais quando elas
tem esse espaço para pensar com a cabeça Exposição, delas. né? Eu até Sabe? penso muito sobre os filmes também, porque cada vez mais você vê uma... Eu estou usando aqui esse termo por falta de uma outra linguagem, mas tudo é pornográfico hoje. Tem até um filósofo que fala sobre isso, é o Chun Han, escreve um livro sobre o fim do ritual, ele fala isso, tudo é pornografia, porque nada mais tem mistério, nada mais é mediado, nada mais chama para a imaginação. Então, você tem um filme, um desenho, o efeito especial coloca exatamente tudo ali. Então, quando você pega ali um filme, sei lá, da década de 80, para crianças, ele era um filme mais devagar, que ainda reservava um espaço para a imaginação, mesmo você vendo um filme. Mas hoje não, tudo é construído a ponto da criança não ter que imaginar nada, né? Mas na verdade ele é construído para ganhar dinheiro. Uhum. Então, por exemplo, o desenho para criança abaixo de 2 anos, o personagem tem que ter o olho grande, porque pelo olho grande ele domina. Então ele vende mais e ganha dinheiro. Esses joguinhos... Reter atenção. Esses jogos que as crianças... Ele é feito baseado em ressonância magnética do cérebro de quem está usando. Então, ele não tem erro. Ele vende fácil. E ele vai criar o uso hiperestimulante. E vício. Porque ele é estudado cientificamente. Então, as empresas não... Eles são caros porque o investimento da construção é pesado, mas é tranquilo que vai vender tudo. E eles vão liberar até aqui. Eles vão fazendo integral. Então, nada que a gente está sendo usado, a gente está sendo literalmente usado como algoritmo. O algoritmo nos induz a pensar coisas que a gente não queria pensar. Então, ele faz uma leitura quando você pergunta alguma coisa. Hoje em dia, por exemplo, você não pode nem falar. Você fala, vou comprar uma geladeira, aí você vira para cá, daqui a pouco está tendo oferta de geladeira. Quer dizer, o negócio está ficando uma falta de liberdade enorme. Então, eles estão pegando o áudio e já jogando lá. Então, verdade. E isso, se você gosta de uma coisa, ele alimenta daquela coisa. Então, eu já tive pacientes, por exemplo, que foram alimentados de uma situação de filmes de terror, desse tipo de coisa, e isso chegou a dar um certo status, mas depois de um certo tempo deu comprometimento a ele, dessa irritação de estar vendo isso. Então, nós estamos fazendo, o algoritmo vai introduzindo um monte de coisa e nós vamos perdendo a liberdade de pensar. Porque, na verdade, uma das coisas mais sensacionais que a gente tem e que estamos perdendo chama o ócio. O ócio não é vagabundagem. O ócio é uma liberdade do pensamento. Poder pensar, ele criar projetos, criar planos. Então, é durante o ócio que saem grandes decisões. Por exemplo, o Arquimedes estava tomando um banho e aí ele viu que transbordou, ele estava no ócio. Então, ele observou aquilo. Então, nós precisamos ensinar o ócio. Mas, na verdade, a criança e o adolescente, eles não conhecem o ócio, que a gente não ensinou, mas eles conhecem o tédio. O tédio não tem nada para fazer, então eu vou para a internet. Então, nós precisamos também ensinar o ócio criativo, sabe? Que é um lugar de reflexão, de pensar. Que hora que você vai pensar na vida, nas coisas que você está fazendo, nas coisas que você pode melhorar, nas coisas que você quer fazer? Não tem espaço. Porque quando você acaba alguma coisa, você entra no tédio. E aquilo fica difícil. Eu vou comer alguma coisa, ou eu vou entrar na internet, eu vou entrar no joguinho. Nós precisamos estimular o ócio. O ócio, o afeto é muito importante. Então, nós temos que estimular essas habilidades, que nós temos que romper essa situação que existe. Porque nós temos que romper em níveis individuais mesmo. Porque não vai ser lei, não vai ser nada. Nós temos que começar a modificar. É o papel da família. É. A minha pergunta seria a seguinte, olha, já se falou bastante que o álcool era a porta de entrada, ou o cigarro é a porta de entrada para drogas mais graves. Será que hoje a gente já tem conhecimento científico para afirmar que o celular também é a porta de entrada para outros vícios? Falando aí sobre essa janela de vício da infância, como é que tem sido? É a mesma coisa. Inclusive, tem alguns trabalhos que, por exemplo, o paciente usa cocaína e acende uma área no cérebro, que a gente já sabe qual que é. E hoje alguns trabalhos mostram que a internet acende a mesma área.
sabe? Então, há uns anos atrás, quando a gente começou a escrever sobre isso, a gente falava, em vez de dependência de internet, a gente falava dependência não química, pela similaridade das coisas. A cocaína era química, a internet não era química, mas funciona da mesma O forma. mecanismo cerebral. E aí você vai perdendo habilidade, você faz isolamento social, você não interage com a família, com os amigos. No Japão, então, esses que viram adultos com esses hábitos, já é uma doença. Então, eles, inclusive, tem alguns que viram até personagens. Eles incorporam personagens. E a gente está vivendo um momento, né, que o personagem está ocupando, que agora nós temos até bebês que são bonecas, reborn, né? Todo mundo falando. Então, você vê a distorção que o nosso pensamento está podendo fazer. No Japão, eu vi uma matéria há pouco tempo que algumas profissões lá estão surgindo justamente para suprir essa dor social. Inclusive, um sujeito lá ganha relativamente bem para ser acompanhante social. O caso que mais me chamou a atenção foi que ele recebeu um pagamento significativo para ir numa linha de trem e dar tchau para uma pessoa que jamais tinha tido a experiência de um outro ser humano ir até o trem e dar tchau para ele, né? Então, assim, e talvez isso não esteja tão distante do que nós estamos construindo aqui no Brasil. Justamente. Então, essa situação do afeto. Então, por exemplo, a questão do acolhimento. Então, nós temos um comportamento, a violência sexual. Então, nós temos um crime chamado grooming. Grooming são pessoas adultas que eles vão estudando o perfil da vítima. E eles estudam pelo que os pais e os adolescentes escrevem no Instagram e no Face. Eles mostram ali a desagregação e a desvinculação. Então, eles começam a selecionar. E aí eles constroem uma pessoa igual a eles, que está sofrendo igual a eles. E aí cria uma pessoa, um perfil com a mesma idade e com o mesmo problema. E aí aproxima e vai construindo essa história. E cada vez mais você vai ficando amigo, você vai contando coisas, você vai criando uma confiança, porque é uma relação familiar que você não tem nesse sentido. Então, quando ele está diante de muitas informações, ele pega e assume quem ele é. Então, vou te dar um exemplo para a gente entender melhor. Ele tem todas as informações sobre a família, então ele fala assim, seu pai trabalha em tal lugar, sua mãe trabalha em tal lugar. Se você não tirar a roupa agora em frente à câmera, algum deles vai sofrer. Quer dizer, o adolescente... A pessoa já está toda vulnerável? Já está vulnerável, já entregou tudo, ela tira. E a partir daí, você não tem ideia o que essa pessoa exige que faça. Vai destruindo completamente a pessoa, como prazer pessoal e como dinheiro que vai ganhar com essas imagens. E aí coloca ela como culpada. Você imagina se seu pai souber disso, se seus amigos souber disso. Vai destruindo. Então chega ao ponto que alguns não aguentam mais, conseguem falar com a família, e alguns até começam a se agredir, até podem evoluir para o suicídio. Então, qual que é essa situação? Então, o pai, quando descobre, tem uma outra coisa que os adolescentes estão usando muito, que é o nudes, né? Eles tiram a foto íntima e colocam na internet, mandam para o namorado ou para o ficante. Só que isso é um problema. Caiu na rede, é para sempre. Então, os pais, diante de um nudes, de um grooming, o que eles reagem? É mais ou menos igual você falou sobre o álcool. Reagem como o adolescente fosse o culpado. E, na verdade, ele não é o culpado, ele é a vítima. Então, nós adultos temos que aprender que esse momento é de acolhimento, é acolher e proteger. No segundo momento, nós vamos descobrir o que aconteceu. Mas nós precisamos ser acolhidos. É uma coisa que nós precisamos aprender. Então, você vê quando tem um acidente, machuca aqui, tem uma turma que está preocupada com a vítima.
E outros estão preocupados com o que está em volta, o que estragou, o que quebrou, o que vai acontecer. Então, nós precisamos aprender mais sobre o acolhimento dos nossos filhos. Isso é para tudo. É um fim de namoro, é uma violência. Então, assim, esse acolhimento, nós não podemos pré-julgar, sabe? Nós temos essa ideia que a gente é perfeito. Não é de jeito nenhum. Nós temos uma série de falhas e ser pai de criança e adolescente é um aprendizado. Que isso Constante, não é uma máquina. né? Você está aprendendo que ele é individual. Ele parece com o outro, mas ele é individual. Ele vai causar surpresas das mais diversas, sustos dos mais diversos, que não está em livro nenhum. É uma relação que você vai aprender. Então, nós precisamos aprender o acolhimento e nós estamos vivendo uma época perigosíssima, que é o rótulo. Então, nós estamos vivendo assim, as pessoas hoje têm rótulo para tudo. Se você fala que você gosta disso, você é isso. Se você fala Tudo que é veste identidade, assim, né? tudo. Identitarismo. E o comportamento é assim. Se você é levado, você é isso. Se você é desatento, você é isso. E, na verdade, eu trabalho com essa situação, toda vez que você tem uma alteração de comportamento, em vez da gente colocar o rótulo, nós temos que andar na contramão do rótulo. Por que eu estou desatento? É assim que a gente tem que começar. Mas nós fazemos o contrário. Você é desatento, pum. Já tem o diagnóstico ali pronto. Sim. Então, quantas vezes eu vejo que o desatento está num sofrimento enorme. Às vezes ele está sentindo abandonado, ele está sentindo, é um sentimento que eles têm, que às vezes a gente fala, aquilo que eu falei lá atrás, numa hora de uma discussão, a gente fala, nossa, essa menina é uma decepção na minha vida. É forte demais isso para quem está na emoção. É uma cruz que eu carrego. Aí o pessoal fala assim. Então, para que eu vou estudar? Para que eu vou prestar atenção? Eu não valo nada. Você está entendendo? Então, nós temos que pegar os rótulos, em vez de carimbar, porque hoje nós somos assim, deu rótulo, todo mundo na sequência vai carimbando. Eu entro na contramão. Por que é assim? Por que você está tão levado? Por que você está aprontando tanto? O nosso comportamento é um reflexo do emocional nosso, que pode ser por uma situação domiciliar, pode ser por uma situação de um bullying que está passando, que é uma outra coisa. Então, nós precisamos conhecer mais isso. Então, e falando sobre isso e os sinais, eu vejo que antigamente era muito comum uma fala no seguinte sentido, se o adolescente usou droga, ou se ele caiu num vício, é porque a vida dele estava vazia, ou estava passando uma depressão, ou a família estava divorciada. Sempre tinha, assim, um estigma muito grande em relação a cenários familiares específicos que causaram a droga. Mas eu tenho, pelo menos, percebido que comportamentos relacionados ao vício muitas vezes podem brotar no lugar que você menos imagina. Quais são os sinais que os pais devem ficar atentos? O que são, por exemplo, comportamentos sociais ou humor? O que deve fazer os pais ficarem atentos em relação aos filhos sobre a possibilidade ali de estar acontecendo alguma coisa já? Aproveitando essa pergunta, eu vou só fazer nós temos que entender também que o adolescente ele é curioso. Então, ele pode ter fumado um baseado por curiosidade. E aí, o pai ou a mãe acha aquele restinho de baseado na mochila, já acha que ele já está quase virando um traficante. Então, nós precisamos também baixar o nosso limiar de coisas, porque muitas vezes a pressão é desproporcional ao achado. Então, muitas vezes, ele é acusado de tanta coisa que ele fala, vou fazer então, sabe? Então, nós temos que ter esse cuidado também, porque a nossa angústia, nós temos que pedir ajuda quando a gente perder um pouco esse controle, porque aquilo pode ter sido uma prova. Ele, da curiosidade, ele fez aquilo, tá certo? Então, assim, as alterações, elas chamam muita atenção quando ele está com algum problema ou está em uso de determinada coisa ou vítima de alguma coisa. Ele realmente ele aumenta ou muito a tristeza ou muito a agressividade.
ele tende a se isolar por causa do julgamento do outro. E ele tende pode ter alterações na alimentação, pode ter alterações no rendimento escolar, principalmente. De repente, ele é um aluno de uma nota X e ele cai vertiginosamente. É um sinal que está acontecendo alguma coisa. Então, é uma série de sinais que eles vão dando. E muitas vezes, nessa superficialidade da coisa, a gente dá uma justificativa, isso é da idade, isso é da adolescência. É uma hora que a gente precisa conversar, às vezes. Porque aí ele já está dando, e quando ele começa a dar sintomas, nós não temos como graduar esse grau de sofrimento que ele está. Porque pelo fato, como eu falei, ele ter pouca ferramenta para lidar com frustração, ele vai tentando lidar contra. Então, hoje, por exemplo, a gente vê um crescimento absurdo de crianças que estão se autoagredindo com cortes na perna, cortes na coxa. Está pedindo socorro, né? E é uma autoagressão. Eles acham que a dor física vai resolver a dor psíquica. Mas é perigosíssimo. Eu já tive paciente que fez esse corte dormindo, de noite no escuro, e ele cortou mais que devia e teve que ser hospitalizado em função disso. Então, e essa situação nós temos que avaliar como está esse sofrimento. E hoje, por exemplo, as pressões estão muito fortes e o limite de tolerar, porque muitas vezes aquela fala nossa de repetição, que você não faz nada que presta, que você não tem jeito, tudo errado, a escola que reclama, sabe? Então nós temos que avaliar melhor isso, porque de repente você vai colocando um adolescente contra uma parede, eu falo assim, o adolescente sempre tem que ter uma porta aberta. Se ele não tiver uma porta aberta, não pode acuar ele demais. Acuar ele demais, ele pode resolver não viver mais. Então nós temos que entender isso, porque assim, então é muito comum quando um adolescente resolve não viver mais, não, mas ele tinha tudo. Tudo o quê? Ele tinha tudo coisas. Mas psicamente, talvez ele tinha tudo, sabe? Então, nós temos uma inversão muito grande, porque o sofrimento psíquico, ele é individual. Nós não podemos taxar isso. Não, mas ele está triste por causa disso? Tá. É o que ele está dando conta. Então, nós temos que ensinar, entender. Então, nós temos que ficar mais atentos. Então, é muito comum, às vezes, o pai e a mãe estão saindo, o adolescente tem aquele ímpeto, fala, pai, mãe. Aí você fala, não, estou atrasado, conversa na volta. Essa conversa nunca vai acontecer. E pode ser que era a chance. Era a hora. Entendeu? Quando a gente fala também sobre grupo social, normalmente o adolescente vai ter que ter o acesso a essas coisas por meio de alguma conexão. Então, essa questão do grupo social também, que ele está andando, as pessoas, colegas, também tem que ficar bem atento, né? O problema dessa situação é o seguinte, vamos supor, você tem um aluno que ele era bom de nota e ele caiu a nota. Por algum motivo. Então, assim, ele vai mudar o grupo social. Porque as pessoas vão falando de nota boa e ele não tem mais como falar. Então, ele vai mudar o grupo que está nem aí para a nota. Mas nós temos que entender por que isso aconteceu, sabe? E não proibir de andar com fulano, andar com ciclano. Nós temos que entender o motivo que isso está lhe dando. Então, e hoje, por exemplo, as redes sociais, que de social não tem nada, é uma rede realmente, porque na verdade criou tribos. Então aquela tribo é o seguinte, ela pensa assim e tal. E para você não ficar fora da tribo, tem uma coisa daquela tribo que você gosta, você vai. Mas tem um monte que você não gosta. Uhum. E se você manifestar alguma que você não gosta, você é colocado para fora. Então hoje você está vivendo em tribos, o qual você não é propriamente daquela tribo. Você está porque você não tem jeito de ficar fora. Senão você não participa de festa, você não participa de uma série de coisas.
mas você não está integrado ali, porque aquela tribo é gerenciada por uma meia dúzia que impõe valores que eles querem, que é outra distorção. Então, tem os cancelamentos, esses negócios. Então, assim, muitas vezes, a gente vê, por exemplo, nós estamos falando de vícios, tem um vício muito forte que é de selfie. Então, por exemplo... Principalmente meninas, né? Mas nós temos alguns que vai à compulsão. Eles fazem 200 selfies por dia, que a gente chama síndrome da selfie. Eles não fazem outra coisa. Já tem nome? Já. Então, isso já é uma doença, tá certo? Então, assim, ele fica o tempo todo, é uma forma compulsiva, tá certo? Para escolher a foto perfeita. E ele vai tirar, e todo dia ele tem que fazer. Então, a vida vira, ele tem que fazer selfie e o agrado que ele vai fazer para aquela comunidade que assiste ele. Então, você deixa de ser uma pessoa. Você vira uma coisa que você tem que fazer uma imagem que é falsa. Porque você não é assim. Uhum. Você está ficando assim, com uma roupa, com um determinado... Uma pose. Então, por exemplo, nós temos adolescentes, por exemplo, que vão num show, eles ficam o tempo todo tirando foto e nem vê o show. E com isso, eles têm que pôr na internet, porque aí eles vão bater as palminhas, os elogios, e se não vem esse elogio, é uma depressão só. Então, esse meio virtual, essas redes sociais, essas tribos. Então, assim, nós adultos temos que estar nisso aí, mas com a visão de conhecimento e de acolhimento. E temos muito a ver com esse exemplo, que a gente chega em casa e já vai para o celular, já vai para a internet e não conversa com os filhos. Tem um tema delicado sobre isso também, que é a proporção da privacidade da criança e do adolescente. Eu vejo que algumas vezes os pais falam assim, não, tem que dar o espaço. O que o senhor tem visto aí na prática? O que seria um limite saudável? Essa pergunta é muito interessante. O último congresso de pediatria, que foi em Santa Catarina, me fizeram. A internet não é lugar de privacidade, tá? A internet, é importante a criança, o adolescente, ter isso bem claro. Lá não é lugar de colocar coisas privativas. Eu falo que nós temos que ressuscitar o bom e velho caderninho de cadeado. Só um detalhe, você tem que colocar. Se não é um lugar para coisas privadas para o adolescente, significa que tudo que está lá o pai pode ter acesso. Sim. Sem qualquer sombra de dúvida. Sim, porque, na verdade, ele é o responsável de qualquer coisa que ele escrever, de agredir ou de falar. Porque ali está tudo publicado, né? Ele responde legalmente. Quem responde civilmente. Hoje, por exemplo, nós temos um ramo do direito. Eu tenho algumas amigas que elas só trabalham com situação do crime virtual. Tá certo? Então, é uma exposição que você faz. Então, por exemplo, essa idade, quando você deixa para dar um smartphone, por exemplo, aos 13, 14 anos, a criança ela desenvolve tanta habilidade que, nessa idade, ela diminui a possibilidade do uso excessivo, porque ela desenvolveu habilidades. O grande problema é que se isso está sendo dado com 6, com 8 anos, então você poda as habilidades. Mas hoje os pais responsáveis, eles falam assim, não, eu tenho um celular, mas é só para o joguinho e eu controlo a hora. Bom, na verdade, qualquer um tem que ser, o ideal seria a partir disso. A partir de 14. 13, 14, até porque situações de lei. E o uso até os 18 tem que ter um monitoramento por causa da situação de crimes. Tá certo? Então, ali não é lugar desse tipo de coisa. Porque você está correndo... A violência sexual, o grooming, o sextorção, o estupro virtual, ele acontece nessa faixa etária. Então, por exemplo, o adolescente está apaixonado com um outro, e aí o sexting é uma forma que se encontrou
de mandar fotos e de mandar declarações, vamos dizer, sensuais, ou sugerir encontros que parte dos adolescentes estão fazendo da sexualidade deles. Não, isso também é outra habilidade que eles estão perdendo, né? Perdendo. Porque não tem mais capacidade de chegar e conversar pessoalmente. É, Já resolve tudo ali no... E o problema é que esse material, ele é o seguinte, conforme o que for, ele vai virar produto para ser explorado numa sextorção, que é você pega a imagem e faz uma extorsão material da pessoa. Você pode usar no estupro virtual e até no grooming, mas também você pode usar no cyberbullying. O cyberbullying é uma das violências mais violentas que nós temos na internet. Porque eles pegam, quando é sexual, então, é um estrago. Porque o paciente, mesmo mudando de cidade, mudando de estado, alguém acha aquela imagem e detona. Então, o grande problema, quando você tem essa exposição de uma imagem, principalmente sexual, é que essa imagem pode voltar quando você estiver fazendo uma prova para emprego. Ela pode voltar quando você estiver casando, quando você estiver criando filhos. Uhum. Então, ela nunca vai largar. Então, essa impulsividade que o adolescente tem, e mais achar que as coisas que acontecem com o outro não acontecem com ele aumenta o nível de risco dessa vulnerabilidade. Mas em relação, por exemplo, também a substâncias ilícitas, eu também me referi à privacidade sobre isso. Olhar sempre a mochila, dar uma olhada no quarto, como que o senhor vê isso? Eu acho assim, essas situações, elas só devem acontecer mediante uma suspeita fundamentada. Ou que está andando com uma pessoa que é um usuário forte, ou mudou o comportamento, tá certo? Mas não uma situação rotineira, tá certo? Então, assim, eu acho que é diante de uma coisa mais palpável. Então, é interessante porque a função nossa é proteger os nossos filhos. Então, essa privacidade para o álcool, para a droga, o cigarro eletrônico, que nós estamos vivendo um momento gravíssimo, que ele leva a dependência muito, um vício e uma compulsão muito maior que o cigarro normal. Então, ele tem um valor de nicotina e como existe uma quantidade absurda, são mais de 500 tipos, a gente não tem nem ideia do que tem nele. E eles não deixam assim um vestígio do cheiro tão forte quanto o outro, né? Esse é um dos golpes, né? Que ele tem um cheiro diferente, mas na verdade ele tem uma série de substâncias que eles fazem, por exemplo, a nicotina que eles têm é muito maior do que o cigarro. E pelo fato da temperatura dele, eles fazem uma ação direta no pulmão. Então, a destruição pulmonar pelo cigarro eletrônico, ela é muito maior do que o cigarro normal. Então, vamos dizer, o Brasil teve uma vitória brilhante contra o cigarro, é o único país do mundo que conseguiu, e agora está se querendo conversar uma forma de legalização desse tipo de cigarro. Quer dizer, é um absurdo isso. Nós temos adolescentes com pulmão comprometido e alguns até que já morreram por lesão direta desse cigarro. Ele é tão danoso assim? Ele é violento. Ele é muito rápido o estrago dele. E o vício também Então, fulminante. por exemplo, do mesmo jeito que a gente derrotou o cigarro mostrando as imagens na caixa, na né? caixa e na televisão, a gente poderia começar a fazer isso com esse cigarro eletrônico. Fazer uma propaganda forte contra isso, porque já tem substrato suficiente científico do estrago, tá certo? Mas você imagina a força financeira que isso tem, né? Nós temos... E a outra coisa, a gente nem sabe de que a maior parte dos componentes. Teve alguns que na fase inicial, quando saiu, que eles tinham inclusive vestígio de maconha, sabe? Então, assim, é uma coisa que realmente tem um grau desses vícios, né,
mais atuais é esse. Outro vício essa vigorexia, que é o querer ficar forte, né? Então, normalmente está associado com o uso de substâncias também? Ou não? Aí é que começa o problema. Então, por exemplo, eu fico vendo assim, eles querem ficar muito fortes, né? Eu não consigo entender por quê, porque carregar peso em casa eles não carregam de jeito nenhum. Então, aquilo só é utilidade para fotografia, né? Porque eu até brinco com uns pacientes meus, eu falo assim, a melhor maneira de você ficar forte é você comprar uma camisa 2, 3 números abaixo, que você vai ficar bem, bem forte e mais barato, né? Então, o grande problema dessa disputa é que ela está começando muito cedo e alguns podem causar duas coisas. Primeiro, interromper o desenvolvimento de altura, conforme a idade que começa. Porque quando você está na adolescência, os seus músculos ainda estão se formando. Então, quando você começa a colocar músculo em músculo que está formando, você pode interferir no desenvolvimento dele. Então, nós temos vários atletas, principalmente de futebol, que tiveram a sua carreira interrompida porque fizeram músculo antes da hora. Eles ficaram com muito músculo, um músculo grande, um tendão fino e lesão em cima de lesão. Então, por exemplo, um dos jogadores que conseguiu sobreviver a isso foi o Ronaldinho Gaúcho, que só começou a fazer músculo aos 21 anos. Tanto que ele não machucava de jeito nenhum. Já foi planejado, né? O Ronaldo, o xará dele... já foi problemático. Chegou na Europa, já começaram a botar Se ele não músculo. tivesse a situação financeira, seguramente ele teria encerrado a carreira muito mais cedo. A verdade também é que os esportes de alto rendimento, eles têm ali uma questão delicada sobre saúde, né? Sim. Você passa do limite da saúde e vai para a performance. A questão é que muitas vezes se vende a ideia da musculação como saúde, mas você percebe claramente, então assim, não estou necessariamente combatendo um adulto profissional do halterofilismo, mas um adolescente entrando nesse meio, né? Antes da hora, muitas vezes, como o senhor está falando, é uma musculatura disfuncional, ela serve só para aquilo ali. Não, e uma coisa é a seguinte, quando... E outra coisa é a seguinte, a adolescência é uma fase que você tem pouca paciência para esperar resultado. Tanto que, por exemplo, para emagrecer e para ficar forte, você quer uma mágica. E essa mágica não ficar forte é o anabolizante. E o anabolizante, eles tomam anabolizante de animal, de cavalo, esse tipo de coisa. Então é o seguinte, se aumenta o bíceps, aumenta o coração. Aumenta toda a musculatura. Então, eles vão acabar tendo problemas e a grande maioria vem falecer ou de hepatite fulminante ou de problemas cardíacos. E isso leva também à atrofia do testículo. Pois é, eu ia comentar isso, eu vi há pouco tempo a entrevista de um que começou cedo e falou que praticamente disfuncional já. Atrofia do testículo e o que sobra para você é aquela situação, quer dizer, você vai ter aquela força, você vai usar em quê? De repente você vai ficar violento para agredir, porque você não vai ter aplicabilidade. Então, e eu já vi também que são essas intromissões hormonais e a rotina de exercício e também o tipo de dieta que eles acabam fazendo para desenvolver dessa forma, afetam muito também o comportamento e o humor, né? Sim, além de afetar o comportamento, né? Porque, na verdade, você tem que ter objetivo, né? Você vai ficar forte para quê? Né? Quer dizer, para impressionar as pessoas, né? Então você perde a habilidade que você não sabe conversar para impressionar as pessoas. Você não é uma pessoa alegre, divertida. Tem jeito mais simples de você ser agradável e relacionar. E o grande problema, toda vez que você distorce para um vício, né? No fundo, tem um problema psíquico que ele não tá resolvido. Uma disfuncionalidade, Isso. talvez. Então, nós temos aí uma outra função dessa. E essa situação estética, né? As meninas vão fazer menos força, mas estão começando a fazer plásticas e certas situações estéticas cada vez mais cedo. Quer dizer, nós estamos vivendo uma época que, na verdade, o narcisismo
da aparência tem uma força desproporcional. Então, eu sempre brinco com os meus adolescentes, eu falo o seguinte, eu falo assim, você tem algum amigo bonito que é chato? Tem. E você tem algum amigo gordinho que é legal? Tem. Então, você vê o seguinte, você é amigo do gordinho porque ele é legal, mas para você ele nem é tão gordo, porque você gosta dele. Então, é isso que vale, não é a aparência. Que o bonitinho é uma bonitinha chata, depois que você descobre que é chato, você afasta. Fica feio, né? Então, o provérbio salomônico fala o coração alegre aformoseia o rosto. Sim. Então, assim, você cria distorções, e hoje, com a série de aplicações, a gente vê pessoas muito bonitas, né? Adultas, jovens, que estão morrendo em clínicas aí, que estão procurando a beleza que elas já têm. E está acontecendo muito também, assim, botox em idade muito precoce, né? Sim. Então, eu estou falando assim, os meninos também já estão caminhando, porque as meninas vão fazer menos musculação, mas os meninos também já estão ficando com preocupação estética também. Então, nós estamos começando a procurar coisas que realmente está sendo vendida pelo mundo virtual. Antes da pandemia, foi criado um grupo de tecnologia e saúde. E foi criado pelo Google, Instagram, o Face, e eu fui um dos pediatras convidados para participar. Então, a cada 45 dias, a gente estava em São Paulo, discutindo ou no Face ou no Instagram. E aí, uma das coisas que a gente estava tentando combater era justamente essas meninas, por exemplo, que elas fazem uma sessão de foto, elas fazem durante 15, 20 dias, elas vão mudando de roupa e lugar, mas aquilo vai ser distribuído homeopaticamente. Uhum. Então, nós estávamos querendo que criassem um mecanismo que a foto tivesse data. Porque quando o adolescente vê, nossa, está igual ao ano passado, mas está igual mesmo, porque foi feito no mesmo dia, na mesma semana. Então, ela fica desconfortável, porque ela, ano passado, era de um jeito e esse ano ela está de outro. Então, você começa a mexer em querer uma solução de uma coisa que não tem solução, porque aquilo é mentira. Tá certo? Verdade. Então, é uma outra distorção que a gente faz. Teve alguns esforços nisso aí, acho que foi um pouco antes da pandemia, lá na Inglaterra, eles conseguiram que tirasse o contador de likes das postagens no Instagram. Sim. E o fundamento na época era porque estava afetando muito as meninas. Pois é, mas você vê que nós temos uma série de valores, né? Quer dizer, essa situação desse excesso de preocupação estética, cada vez mais precoce, né? E às vezes nós estamos vendo, por exemplo, crianças que já estão vestindo de adolescentes. Sim. Então nós estamos encurtando. Então com isso nós estamos fazendo um estímulo de uma sexualidade precoce extremamente perigosa. Então a gente vê que as informações do mundo digital, nós temos que repensar o que ela está trazendo para a gente poder nivelar o comportamento nosso. A questão não é o proibir, é entender melhor isso. Porque o proibir, se você não entendeu, o proibir, ele vai ser rompido, tá certo? Ele vai arrumar um outro caminho. Então, nós temos que ter uma consciência de uma mudança comportamental para a gente fazer modificações em nós mesmos. E, consequentemente, do mesmo jeito que quando a internet chegou no adulto, ele foi para a criança de baixa idade, nós podemos fazer esse mecanismo inverso, sabe? Estimular o brincar. Nós adultos mesmo precisamos brincar mais. Precisamos ter mais humor, sabe? Ser mais divertido. Com humor simples. Eu vi uma vez o relato de um jovem pai contando que na época da faculdade dele, ele estava passando por uma dificuldade muito grande, muito constrangido sobre a dificuldade que ele estava passando. E ele teve um encontro com o pai foi visitar, e ele ficou muito impactado pela maneira que o pai chegou perto dele, e ao invés de fazer perguntas sobre a situação que ele estava vivendo, o pai contou uma história para ele de desafios que ele viveu na época que estava na mesma idade, né?
e ele percebeu que aquilo abriu uma janela de segurança muito boa para ele se recolocar na jornada dele e fazer as mudanças que eles tinham. Eu estou trazendo essa história de novo porque a gente está caminhando para o final e falando um pouco sobre caminhos de prevenção. Lá no começo, o senhor disse sobre essa questão de contar casos para os filhos. Muitas vezes a nossa abordagem com eles, quando vão crescendo, fica muito policialesca, né? Aquela coisa assim de checar como é que foi, como é que tá, e perde essa capacidade de vulnerabilidade e criar o contato. Isso que você falou é interessantíssimo. E essa é outra perda. Nós precisamos contar mais para os nossos filhos a nossa infância e adolescente. As crianças de baixa idade, aquelas avós de um astral muito bom, aquilo gera uma paixão deles escutarem essas histórias. Essas histórias, elas vão, vamos dizer assim, mexendo no psiquismo de você linkar, olha, parece com isso, aconteceu isso. Então, assim, e quando você vê que é uma pessoa próxima, a solução daquilo fica muito mais fácil, e a humanização de você perguntar, eu estou passando por isso, o que eu faço, sabe? Então, esse contar histórias é muito bom, sabe? E é uma coisa que a gente não conta. Você vê, por exemplo, com esse vocabulário que os adolescentes, as crianças, eles ficaram com um vocabulário muito curto. Sim. Né? Então, você vê assim, eles vão contar um passeio que eles fizeram, mas não dura 10 minutos, porque é tudo muito rápido. Dura um minuto, né? Então, assim, não tem um caso, né? Principalmente a gente que é mineiro, tem um caso, né? Tem uma história, né? Então, assim, a gente vai melhorando e aumentando à medida que o tempo vai passando. Então, essas histórias, elas são importantes. E é nessas histórias que a gente pode começar o diálogo, e não o regime, vamos dizer, um falso interrogatório. Onde você foi? O que você fez? Sabe? Como é que a festa foi legal? Tocou umas músicas boas? Música vai por outros assuntos, né? Tá. E como é que estava lá? Você dançou? E aí? Você vai tentando achar outros caminhos, porque na sua época, na minha época, as festas eram assim, a gente vestia assim, aí você abre a entrada, sabe? Então, nós temos que mudar. Então, eu vejo que a gente tem um caminho. Essa viagem que eu fiz, eu fiquei muito feliz de ver, assim, adolescentes usando menos e pais brincando muito. Foi na Europa, em Paris? Foi. Eu rodei a França. Que legal. Sabe? Então, eu fiquei 3 semanas, dirigi lá 3.200 quilômetros. Mas o senhor percebeu uma intencionalidade dos pais já de deixar o celular um pouco de lado? Não, ninguém. Então, assim, o que eu achei interessante, as crianças de baixa idade, de 3 anos, todo mundo com seu patinetezinho, com a sua habilidade. Eu fiquei vendo aqueles meninos andando de patinete e de skate com pezinho, mas, assim, uma habilidade sensacional. E todo mundo participando. Inclusive, as famílias, né, tem o recém-nascido que vai amarrado nas costas de um, na frente do outro. Então, eu achei aquilo muito legal. E durante a visita aos lugares, eu ficava atento às perguntas que eles faziam, sabe? Eles faziam perguntas bem interessantes e comentários interessantes, sabe? E isso é coisa. Então, por exemplo, você começa a formar uma cultura de ir nesses espaços, de brincar na natureza. Então, isso ajuda muito, porque você desenvolve habilidades. E uma coisa que é interessante, quando você sai desses lugares, eles estão limpos, ninguém joga nada no chão. Então, você tem aquela habilidade de preservar o lugar. Quer dizer, são tantos aprendizados que, como a gente fala, são bons hábitos. Que o hábito é uma repetição de uma coisa boa, sim, saudável. Né? Aliás, na filosofia a gente fala, né? O hábito o vício e a virtude são hábitos. Sim. Na visão aristotélica, o vício é sempre a distorção de uma virtude, para mais ou para menos. Sim. Então, buscar esse equilíbrio aí é fundamental para você encontrar as prevenções. E a virtude precisa ser vivida, precisa ser prática. Sim. Então, o senhor aí rodou lá na França, estava falando, eu te cortei, mais de 3.000 quilômetros, viu várias áreas. Percebeu a diferença da área rural, das grandes cidades? Eu andei muito em área rural, sabe?
Eu andei muito rural, eu andei muito... eu fui em grandes cidades, mas o grosso eu fiquei em pequenas cidades, sabe? Um ritmo um pouco diferente, né? Mas assim, a raiz cultural é muito forte. Não só de arte, como, por exemplo, de educação. Por exemplo, quando eu entrava no transporte público, era interessante, 3, 4 pessoas levantavam da lugar. Mas era muito rápido, sabe? Era uma coisa natural. Quer dizer, pelo meu cabelo branco, eu era idoso daquele setor ali, e eram adultos e adolescentes que levantavam. Uma coisa natural, sabe? É uma coisa simples e lógica, né? Então, são hábitos. Então, assim, quando você respeita o mais velho, quando você respeita o idoso, já é uma ideia interessante. Sim. Tá A certo? convivência do mais jovem com o idoso já força ele a ter um tempo diferente de escuta. Sim. Então, esses aprendizados... Então, o que eu fiquei satisfeito é o seguinte: eu estive no Uruguai também, há 1 ou 2 anos atrás, e o Uruguai me impressionou muito a quantidade de crianças e adolescentes nas praças, brincando, correndo, lendo livro. Teve um dia que eu estava na praça, sentada, chegou uma mocinha, ela parou a bicicleta, menina jovem, abriu o chimarrãozinho dela e começou a ler um livro, sabe? Então, dessas coisas é possível. Nós não temos que inventar a roda, não. Nós temos aqui ver o que está acontecendo e começar a pensar um pouco nisso. Agora, a informação é tudo. Isso que vocês estão fazendo nessa conversa e na escola, vocês vão semeando informação. Que a informação é que põe você para pensar. Porque, na verdade, a informação, da maneira que nós estamos construindo, ela tem o objetivo do bem, ela não tem objetivo de ideologia, de ser vinculada a uma situação financeira, nada. É informação de uma realidade que é fundamental em função de uma situação social que nós estamos vivendo. Claro. Que ela é grave, mas ela é reversível e ela é prevenível. E não é prevenível no momento do dizer não. Eu estou pegando aqui, captando o espírito dessa conversa e assim, sendo muito desafiado enquanto pai. Vou ter uma conversa com a minha esposa em coisas que a gente precisa avançar, claro. Mas o que eu estou pegando como espírito dessa conversa é uma prevenção por meio do cultivo de virtudes. Sim. Exposição a hábitos sadios, conexão familiar e manter porta aberta para que esse diálogo no meio das crises seja um caminho de saída para que o adolescente consiga... A criança e o adolescente ele tem uma frase que a gente tem que parar, diz que se meu pai e minha mãe souber disso, eu estou morto. Uhum. Isso é medo. Ele tem que saber disso. E nós temos que contar de 1 até 1000 quando a gente fica sabendo disso. Para a gente entender, não é achar assim, aonde que eu errei. Esse caminho não dá certo. Porque, primeiro, é o seguinte, você não vai fazer nada de propósito. Criar filho, criança e adolescente é um aprendizado dos 2 lados. Sim. Sabe? Então, esse aprendizado, o que nós temos que ter, por exemplo, eu comparo, por exemplo, o pai palitinho e o pai canudinho. Nós não podemos ser rígidos igual um lápis. Nós temos que ser flexível igual a um canudinho, mas não é flexível demais, não. As coisas têm que ter limite. Então, a situação do não, a criança abaixo de 5 anos, ela entende tudo. O problema é que a gente ou dá uma mensagem muito rápida, ou dá uma proibição. Não, você não faz isso. Mas não faz isso por causa de quê? Vamos explicar por que não vão fazer. Você está entendendo? Então, assim, essa situação, e é interessante que eles linkam isso. Agora, eles são espertos. Eles vão tentar, algumas vezes, pisar na bola. Aí, como a gente já conversou, o problema é que nós somos muito repetitivos. Eu já falei com você 1, 2, 3 vezes, você continua fazendo. Se está tendo que repetir, o recado não está indo bem, ou está tendo um outro problema. Tá certo? Uma vez eu escutei um conselho de uma pessoa também muito experiente, ela falou o seguinte, já era avó também, falou assim, ó, é melhor você ter uma casa com regras claras e poucas regras
do que uma casa com regras demais de coisas que ninguém consegue lembrar. E o movimento que ela estava tentando mostrar, que essa pessoa estava tentando mostrar, é o seguinte: você precisa educar o seu filho em princípios. E educar em princípios significa que ele tem que tomar decisões morais com responsabilidade. Sim. Se você cria aquela lista só de obediência, pode isso, não pode isso, pode isso, não pode isso, você vai criando cada vez mais um pensamento robotizado. Sim. Então, eu também percebo isso na sua fala em relação a esse diálogo e abertura. Porque com 5 anos aí, ó, hoje em dia, eu vejo muitas correntes na própria internet suavizando demais a responsabilidade das crianças. Eu sei que elas têm, vamos dizer assim, dentro de um certo limite, elas também já começam a responder como seres morais. Para tratar esse coração, eu estou entendendo aqui que essa visão de, vamos dizer assim, a proibição por si mesmo não vai resolver o problema, mas o convite para o diálogo... Sim. Igual, por exemplo, a permissibilidade, né? Aí quer um brinquedo, ganha. Quer isso, ganha. Não, não é por aí. A criança também tem que ter frustração. Ela tem que aprender que o não existe. E o não a gente ensina nos primeiros 2 anos de vida. O não tem que ser bem ensinado. Porque o que acontece muitas vezes na casa é o seguinte: um dos pais dá não. O outro não é um não, se aumentar a pressão vira sim. Então, nós temos que ter uma educação do não. Mas do não que vai explicar. Porque muitas vezes do casal dá o não, mas sabe que o outro, com jeitinho, com insistência, dá o sim. Quer dizer, você já induz que sob pressão o não vira. E socialmente você não vai ser recebido assim. Porque se você for insistente, o não vai ser pior. Você vai ser excluído. Então, nós temos que pensar nesse conjunto todo, mas com essa visão. Então, essa dedicação, o dito trabalho, como você falou no início, ele bem feito, ele vai evoluir para uma situação de muito menos trabalho no futuro e de uma criança e adolescente com uma ligação familiar muito, muito importante. Então, por exemplo, é muito, muito interessante ter uma fase da adolescência que você rompe com os pais e fica muito preso aos amigos. Então, tem pais que resolvem competir. Isso é uma situação normal. Ele vai voltar. Então, você tem que estar próximo, conhecer os amigos. Também eu queria fazer um comentário rápido de uma coisa que está afligindo os pais atualmente, que chama essa situação que tem um nome de desafio ou jogos perigosos. Uhum. Na verdade, esse nome é inadequado. Esse nome é dado para proteger o agressor. É quem inventou isso. É igual, por exemplo, eu não uso esse termo, mas é muito usado, vamos dizer, da violência sexual. O pessoal não usa muito esse termo. Fala abuso sexual. Uhum. Não é abuso. Não tem... A adolescente é vítima. E o adolescente. Então, é violência sexual. Violência sexual é crime, tem que ser tratado como tal. Então, o desafio não é uma brincadeira. Jogos perigosos, não tem jeito de ter jogos perigosos para criança. Então, na verdade, o nome correto disso deveria, eu estou trabalhando nesse sentido, seria uma autoagressão que pode levar até a morte, né, induzida pela internet. E o que seriam esses jogos perigosos? Não, nós temos aí essas últimas coisas aí das crianças que morreram usando desodorante. Né? São desafios que a internet propõe lá, os grupos? Que, na verdade, você pega uma criança desse primeiro que ela está tendo acesso a isso, que já está errado, porque ela tem que ser monitorada. Né? Mas esses desafios, tem uma lista absurda. Eu escrevi sobre isso. Isso tem mais de 20 anos. E não se resolve isso. Na verdade, é quase com apologia ao autoextermínio. Porque, na verdade, quando você fala desafio, você minimiza o problema. Agora, quando você fala autoagressão, que pode levar à morte, induzida pela internet,
isso vai virar uma outra conversa. Sim. Igual violência sexual, Porque quando dá você uma fala, conversa você diferente fala jogos de abuso. perigosos, eu estava pensando que, seu pai talvez está pensando lá, é aquele jogo de tirinho. Não. É que tem esses dois nomes que é usado, Uhum. sabe? Então, eu acho que nós temos que ficar atentos para conversar sobre isso também com os filhos. Porque isso está um crescente. Então, outro dia foi uma criança de 8 ou 9, 10 anos, acho que em Brasília, com desodorante. Quer dizer, você morrer porque usou o desodorante na boca, é um troço absurdo, um sofrimento, sabe? É incalculável. E a pessoa, aonde que isso foi mostrado, fica impune. Então nós temos que... anônimo lá, né? Um anônimo. Não, a gente sabe os nomes. Não, sim, mas estou falando do tratamento, como quando você então fala nós temos que mudar, você fala assim, essa criança foi vítima da autoagressão, porque ela se agrediu com o desodorante, com potencial de morte induzida pela internet. Então a conversa mudou. Você vai escutar isso melhor e vai conversar isso em casa. Ó, esse negócio que fala que é desafio, não é desafio, não, é autoagressão. Então nós vamos mudar o conceito. Tá certo? E responsabilizar também as páginas que foram postadas. Né? Sim. Então, esse eu queria lembrar, que não fez parte da nossa conversa. Não, mas inclusive eu vou até propor outra coisa que a gente não falou, mas me ocorreu que agora a gente deveria ter falado, que é a questão das apostas hoje também, que está virando vício, né? Muito adolescente. As apostas já é vício, né? Uhum. Ela, na verdade, o CID que a gente usava no início da dependência de internet era dos jogos, depois que se criou da dependência de internet, sabe? Mas os jogos é uma coisa que ele funciona, ele usa o ganho falso para te estimular a repetição. E à medida que você passa o vício e quando você passa para a compulsão, a perda é absurda, tá certo? Mas isso ocupa um espaço porque você não tem uma outra coisa melhor para fazer. Você está entendendo? Mas é assim, a adrenalina altíssima também, né? Para quem está jogando. É a adrenalina altíssima, mas se você tem uma atividade esportiva, você tem uma atividade de ar, você tem um grupo de amigos que conversa, não vai ter espaço para isso. Entendendo? Então a grande proteção é você ter opções saudáveis que não tem espaço no seu dia para isso entrar. Sim. Você está entendendo? Porque isso, os adultos são viciados nisso. Então, quando você tem um espaço bem ocupado, com coisas, habilidades que você desenvolveu, você não faz isso. Igual, por exemplo, eu tenho pacientes, por exemplo, que ele sai com os meninos que fumam maconha, e ele não fuma maconha e os meninos respeitam ele. O direito dele não fumar. Como respeita o direito dele não beber e tomar suco. Então, essas coisas existem. Você está entendendo? O grupo, você não tem necessariamente, se você tem princípios que são princípios que você enraizou bem, você convive em qualquer situação sem fazer. Você tem força. Lógico. Mas essa conversa está indo para um lado muito bom, eu vou até na hora de editar mudar aqui a ordem, porque eu quero te perguntar outra coisa que eu não perguntei também, que é a questão do fator genético, quando a gente fala sobre vícios. Existe algum fator? A medicina já observou isso? Existe. Como é que é? É uma coisa que ainda está em estudos, Uhum. mas existem algumas situações que se questiona a possibilidade genética, sim. Tá? Mas ainda não está bem claro isso. É uma coisa que está em estudo, porque você precisa de um volume muito grande de situações para você bater o martelo que seria isso, sabe? Então, são coisas que, vamos dizer assim, parece que tem um potencial, sim. Mas pode ser também comportamento aprendido, né? Porque imagina que a criança foi criada ali numa casa que tinha um familiar ou alguém que era viciado em álcool, depois ela tem maior propensão também. Mas aí que você está falando uma coisa muito importante. O fato de você ter dentro de casa jogo ou álcool, não necessariamente você vai gostar dessas coisas. Você pode até nem gostar, porque o que você vê não te agrada. Então, existem as duas faces da moeda. Porque, senão, essa situação, tanto da genética quanto do comportamento,
aquela criança que nasceu naquele ambiente, ela estaria condenada. Sim. E isso não é verdade, tá certo? Ela tem o livre-arbítrio e ela tem o gosto que ela vai tomar pela coisa de fazer ou não fazer, Sim. tá certo? Mas tem muita coisa em estudo. Mas o grande problema de todo vício é que ele entra para ocupar uma parte que ficou meio livre e principalmente que tem uma ansiedade ou uma angústia atrás. Algumas vezes ele começa com brincadeira. O cigarro, por exemplo, você começa a dar uma tragadinha e depois, quando você vê, já está usando. Mas no fundo, você dá aquela tragadinha naquele momento que você está mais estressado, do mesmo jeito que você pode usar o cigarro eletrônico. Então, são situações que pode começar numa brincadeira, mas no fundo, se a gente olhar, tem uma instabilidade emocional grande, sabe? Então, é muito interessante, nessa situação que nós estamos vivendo, o nosso cuidado com a criança começa na gravidez. Então, aquela gravidez, é interessante, esses grupos de rede social, algumas vezes eles são muito pesados. Eles pressionam muitas vezes a grávida e para fazer, comer uma série de coisas. Não é interessante você entrar nisso. Agora mesmo eu estava com uma paciente num outro estado, a gente estava discutindo sobre isso e a gente orientou muito sobre o não seguir essas coisas. Porque ali é um monte de coisa. Então nós temos os influencers, que na verdade, boa parte deles tem um conhecimento técnico-científico limitado. Então falam de coisas que não é bem assim. Então, eu vejo, por exemplo, as situações de mães de primeiro filho, quando elas estão presas à internet, às vezes a rede social, ou às vezes até uma influência, pressionam a mãe de tal forma que ela acha que não vai dar conta de criar o filho. Porque você tem uma lista de coisas que você tem que fazer que, na verdade, não existe. Então... fórmula para tudo, tem que seguir, se não seguir, você não é ninguém e tal. Então, é muito, muito importante um crescimento saudável, desde a gravidez, seguir a orientação do médico que está e evitar esses grupos que vão fazer pressão. E é muito interessante, eu criei 2 termos na medicina, um deles chama puericultura digital, que é uma coisa que eu introduzi, porque quando os pais dos primeiros anos de vida, eles vão ao consultório, aí você orienta sobre vacina, sobre comida, sobre uma série de coisas, mas você não pergunta como que é o mundo digital deles. E eu introduzi isso, já está publicado há alguns anos, está no meu nome. Então, é uma forma que o pediatra tem de perguntar como que está o uso da internet. Uma anamnese digital, né? A anamnese digital é para criança. Aí eu fiz os 2 conceitos. Então, é a puericultura digital, porque aí você pega a chance da desvinculação está começando. Porque quando você pega mais na frente ou atrás no desenvolvimento, você perdeu essa chance. Que a desvinculação, quando está no começo, ela resolve facilmente. Então, você orienta os pais, acompanha a criança no desenvolvimento. Então, a puericultura digital foi uma ferramenta que eu criei para justamente prevenir a desvinculação. E aí, eu coloquei isso também para criança e adolescente. Chama anamnese digital. Depois que os pais contam o motivo daquela consulta, você vê como que é o uso digital dos pais e da criança. Porque aí é uma possibilidade, até o diagnóstico que está sendo questionado ali, ele está causado pela internet. E muitas vezes, quando a internet é o problema grave que já consolidou, a gente podia ter prevenido antes com a anamnese digital. Então, é muito importante você fazer uma reeducação familiar, não só dos pais, como da criança e do adolescente, com essas 2 ferramentas que eu criei. Tá certo? Super interessante. Porque isso não faz parte. Você não vai ao consultório, seu filho está com amidalite, você não vai falar da internet.
Mas eu tenho que aproveitar esse momento e perguntar. Porque quando você me dá informação, eu falo, nós vamos tratar disso e isso está com problema. Nós vamos continuar conversando sobre isso, porque isso tem que ser corrigido. Então, é uma maneira de você fazer uma prevenção, de resolver a coisa na raiz e até você reverter um caso que já está prestes a acontecer. E isso não faz parte da cultura médica em geral. Mas isso eu já publiquei. O Tratado de Pediatria é um livro da Sociedade Brasileira de Pediatria que saiu no final do ano passado. Ele está esses dois conceitos que eu criei. Então, nós temos uma série de coisas que nós temos que usar para fazer isso. Então, eu acho assim, para fechar essa coisa, nós temos que estar com a consciência da gente ficar mais humano, sabe? Da gente desvincular um pouco. Não é que a internet é ótima, mas nós temos que desvincular no afeto, sabe? Esse ser que nasceu, esse ser que eu vou criar, eu nem chamo trabalho, sabe? Eu resolvi ter. Sim. Então eu tenho que ter um compromisso, eu tenho que me dedicar. Então, uma série de coisas que eu fazia antes, por um momento eu não vou fazer. Eu vou ter que mudar a minha forma de viver. Não tem como, o dia tem 24 horas. Então, tem uma série de coisas que você fazia antes dele nascer e vai ter que mudar temporariamente. Esse é o processo natural, tá certo? Então, à medida que você está preocupado com o afeto, com o desenvolvimento e com o pensar, esses primeiros 5 anos, o pensar deles é genial. Então, se a gente consegue que eles construam uma liberdade deles pensarem com o pensamento deles, com as observações que eles fazem numa coisa, nós estamos caminhando com uma adolescência interessantíssima, porque ele já tem certas habilidades. E aí, nessa adolescência, nós temos que estar atento, não é do proibir, é de ensinar as dificuldades. Então, por exemplo, você vai levar em festa. Então, é um aprendizado levar em festa. Eu falo assim, levar em festa é um aprendizado dos dois lados. Vamos combinar uma coisa. Não é que eu não confio em você, mas eu fico angustiado de saber que você está lá. Por causa das pessoas que estão lá, que pode acontecer coisa. Então, vamos fazer o seguinte. Eu levo e você vai ficar X horas. Na próxima, você vai ficar tanto. Para eu também, como adulto, conseguir controlar a minha ansiedade. Vamos fazer isso? É muito melhor de você falar assim, não, vou te pegar às 10 e não tem conversa. Tá certo? Porque, na verdade, a angústia é essa, é nossa. E a partir da hora que você abre isso, se acontecer uma coisa inadequada, é muito mais fácil para o adolescente falar com você. Ó, hoje aconteceu um negócio, fui mal. Então, acolhe e depois a gente vai... não faz o pré-julgamento. Essa pressa de pensar no estilo WhatsApp está causando uma situação muito grande. Você vê que o mundo adulto rompeu relações de amizade afetiva por ideologias de religião, de política, de time de futebol. Um troço completamente absurdo. O afeto é uma das coisas mais importantes de nós, humanos. Não pode essas mentiras, essas distorções ser causa de ruptura, sabe? Então, e nós temos que transmitir isso para essa geração. Nós temos que ser pluri mesmo. Nós temos que conviver com todo mundo, sabe? Não precisa concordar com todo mundo, Não, mas reconhecer não, a humanidade de quem lógico. discorda de você. É lógico. E, de repente, se alguma ideia foi colocada, por que eu não posso informar mais sobre aquilo para ver se aquilo não é uma melhor ideia? De repente, eu simplesmente, por não simpatizar, eu nego aquilo. Então, a vida é um aprendizado. Um dos valores do Ocidente é justamente a ideia de que você não precisa ter medo de ideias, porque a verdade prevalece, né? Você não combate um mau argumento proibindo o mau argumento, mas trazendo argumentos melhores. Sim.
É claro que existem limites, existem questões relacionadas à idade, mas eu penso que o diálogo, sim, com certeza é um caminho. E só para encerrar... Sim, ia perguntar isso, quais indicações aí que o senhor deixa para nós? Então, esse livro aqui é interessante, ele é um neurocientista, A Fábrica de Cretinos Digitais, então ele é um livro muito interessante. É um autor francês, né? Mostra aqui, pessoal. Ele prova que pela primeira vez, além da quantidade de tempo que a gente fica na internet, que é tudo medido aqui, ele prova que pela primeira vez a geração sucessora tem um QI inferior ao que está sucedendo. Isso é provado. O Jonathan, ele inclusive ele deve estar vindo ao Brasil agora, então ele faz um parâmetro interessante que ele mostra a mudança a partir de 2010, nos Estados Unidos, na Austrália, a situação comportamental coincidindo com a entrada pesada da internet na vida das pessoas. Sim. Então, ele mostra que a coisa começa em 2010, 2012, e em várias situações ele mostra essa chegada. Então, são livros que eles têm um parâmetro científico, e eu acho que é interessante. São leituras acessíveis também. Tem um filme que é um desenho, está me fugindo o nome, é esse que mostra eles entrando no cérebro, eu esqueci o nome. Divertidamente? Esse da adolescência é sensacional. O primeiro também é. Então ele mostra parte do que a gente está falando aqui. Esse desenho mostra, mas é um desenho para você assistir em doses homeopáticas, né? Você não pode assistir ele de uma vez só, porque ele é muito rápido e ele mostra como que o cérebro funciona e as alterações. Então, eu acho ele extremamente didático e lúdico, mas a gente tem que assistir assim, você assiste, para e vão conversar sobre aquilo, tá certo? E uma outra sugestão, principalmente na adolescência, é a gente introduzir nas nossas casas o slow food, sabe? Aquela comida que nós vamos fazer ou no sábado e no domingo, e todo mundo vai participar, ou vai participar picando um tomate, uma cenoura, uma cebola, e nós vamos contar as nossas experiências ali. Então, é uma maneira de você contar sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, aí eles entram com as histórias dele. Então, um almoço que duraria ali 20, 30 minutos, ele vai durar 2 horas ou mais, tá certo? Então, a cozinha sempre foi um lugar de diálogo, né? Perdeu esse micro-ondas, ficou tudo rápido. Então, nós precisamos criar isso. Não vamos dizer que seja todo fim de semana, mas uma vez por mês. Eventualmente, que a gente vive nesse fast food tudo muito rápido, e nós temos que o slow food é uma maneira boa da família participar, de conversar e de aumentar as relações de afeto. Muito bom. Certo? Muito obrigado mais uma vez, doutor Marco Antônio. Agradeço muito a sua presença, deixou muitas lições valiosas para a gente. Tenho certeza que quem assistiu, acompanhou até o final, vai ter muita comida para o pensamento, né, para rever muitas coisas dentro de casa, aprimorar. E quero deixar a porta aberta aí sempre para outras oportunidades, que o senhor possa vir aí ajudar cada um de nós a pensar em estratégias também, informar sobre os riscos dessa fase aí da infância e da adolescência. Quero agradecer você que nos acompanhou. Os links estão aqui embaixo do que foi indicado, tanto dos livros, e também nos sigam lá nas redes sociais. Um grande abraço, divulgue esse episódio para o máximo de pessoas possível, para que a gente consiga atingir mais pais e criemos assim essa corrente do bem, para a gente cada vez mais impactar a sociedade com famílias mais fortes, mais equilibradas, mais conectadas, para o bem dos nossos filhos e sempre para a glória de Deus. Muito obrigado e até mais.